Olá, me chamo Gabriela de Greco. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Daily Mantra. Um podcast feito para mulheres inteligentes que querem ser sua melhor versão. O tema de hoje é o caos que nós acostumamos. O meu signo, é de Áries, e Áries é um signo muito impulsivo, que trabalha muito com as emoções, que a vida se baseia na intensidade das coisas. Signos de fogo, geralmente são assim. E uma coisa que eu tenho aprendido a lidar, e conforme minha vida foi passando eu tive que aprender a lidar na força, foi essa questão de segurar os meus impulsos e entender que muitas vezes a intensidade ela não é positiva e ela não é boa. Ou às vezes ela foi positiva e foi boa por um período e eu tenho que saber como renová-la, como ter aquela vontade de viver novamente, O tema de hoje ele vem ligado a relacionamentos, Quando a gente tem uma relação e a gente ama o nosso parceiro, a gente tá apaixonado e o início da relação é maravilhoso, é tudo como um sonho, Tem aquelas coisinhas que a gente não gosta, mas a gente passa pano porque a gente ama a pessoa, a gente gosta muito da pessoa, a gente tá apaixonado. E quando a gente tá apaixonado por alguém, a gente deixa de ver as falhas, E, que nem eu falei, não tem importância a gente passar pano para falhas pequenas, coisas pequenininhas, coisas que não vão gerar um incômodo maior, O amor, ele fala sobre isso. Mas a gente tem esse costume de que no início é tudo intenso, Tudo, nossa, a paixão, o amor, é intenso demais, Só que quando o tempo vai passando, você tá ao lado daquela pessoa e dos dias passam a ser semanas, das semanas passam a ser meses, dos meses anos, e quando você se vê está casada com aquela pessoa que você se apaixonou, o olhar de todos, é muito bonito e é muito lindo. Mas quando a gente está dentro de uma relação saudável, algo que está há muito tempo já ali, A gente está com aquela pessoa do nosso lado há um bom tempo, um casamento longo, a gente começa a perder a vontade daquela relação. E eu não tô falando só de forma sexual, não, com relação ao sexo, mas em toda relação. É como se aquela paixão inicial, aquela intensidade, não fosse mais saboroso, não existisse mais. E a gente começa a duvidar dos próprios sentimentos. A gente começa a ficar, caramba, será que eu realmente gosto dessa pessoa? Será que essa pessoa que tá comigo, será que eu gosto dela? E daí a gente começa a se incomodar com coisas pequenas que já existiam na relação desde o início, mas a gente começa a se incomodar, e não porque realmente sejam coisas importantes da gente se incomodar, mas porque a gente já tá tão saturado de não ter nenhuma intensidade que a gente começa a reclamar daquilo ali que tá do nosso lado. Quando nós nos acostumamos com o caos, toda tranquilidade passa a ser uma ameaça. Então, naquele momento da relação em que não há mais esse caos, que é essa intensidade, esses sentimentos, esses altos e baixos, quando você entende que está na paz, que não há mais isso, que é aquelas relações de início, de muito sentimento, ou até mesmo relações que você entrou no passado, em que eram altos e baixos constantemente, em que você estava com alguém, estava amando, de repente você estava brigando com essa pessoa, e de repente você estava amando de novo e brigando, nós nos acostumamos com esse mesmo tipo de relação. Então, quando nós estamos numa relação saudável, extensa, e aquelas emoções iniciais elas passam, nós achamos que tem algo errado. Porque nós não conseguimos ver um relacionamento saudável e calmo, pacífico, como algo bom. Porque a nossa mente já condicionou o nosso prazer ao caos, à bagunça, à extremidade, aos extremos, ou tá muito bom, ou tá muito ruim. Nós não estamos acostumados com a paz. A monotonia nos relacionamentos, ela pode dar a falsa impressão de insatisfação.
Mesmo que não exista, mesmo que você esteja numa relação saudável, numa relação boa, com um bom parceiro ao seu lado, mesmo assim, pessoas acostumadas com o caos, com a intensidade, com a dualidade de emoções, acabam não sabendo lidar com um relacionamento tranquilo. Aí você pode virar pra mim e falar: Gabi, eu não sou assim, eu amo meu parceiro, está tudo bem. Só que observa a sua rotina, observa se você não se incomoda com coisinhas pequenas, se aquelas coisas que não te incomodavam no passado agora estão te incomodando, se você começa a procurar brigas com o seu parceiro sem necessidade. A insatisfação, ela começa nos pequenos hábitos. Ela às vezes não começa com um surto total em que você grita, que você briga. Às vezes ela começa nas pequenas coisas, naquele incômodo, naquela toalha que ele deixou jogada, que antes não te incomodava e agora está te incomodando. Agora pode estar te incomodando um futebol que ele assiste ou um jogo que ele joga, que antes não te incomodava. Nós temos muitas manias, né? E uma dessas manias é observar muito as atitudes das outras pessoas, da pessoa que está do nosso lado, mas nós deixamos de observar as nossas próprias atitudes. De se nós não estamos julgando demais, se nós estamos sendo ruins demais com uma pessoa que está sendo pacífica. Porque quando nós entendemos que um relacionamento é a junção de dois seres humanos, de duas pessoas distintas, e elas escolhem ficar juntas, essa escolha, ela não tem a ver com se desligar da sua personalidade, se desligar do seu ego, vamos dizer assim, se desligar daquilo que você gosta, dos seus gostos, das suas vontades. É você encaixar aquela pessoa na sua vida e você entender que nem tudo aquilo que você gosta será satisfeito. E que você tem que satisfazer também aquela pessoa que está do seu lado. Há de haver o equilíbrio. O equilíbrio é a junção de entender que você continua sendo você, mesmo em uma relação, e a pessoa continua sendo ela, mesmo em uma relação. Porém, ambos têm que saber viver um relacionamento de forma a encaixar um e ao outro dentro dessa relação. Não abandonar, ouvir, escutar. Existem coisas que você fazia quando era solteiro ou solteira que não faz mais quando está numa relação. Isso é óbvio, nós sabemos disso. Existem coisas que a gente tem que abdicar. Se você era uma pessoa que ia na balada todo final de semana, você sabe que estando no relacionamento, né, provavelmente você não vai poder fazer isso. Por quê? Porque você está num relacionamento sólido, num casamento, no noivado, em algo mais sério. Exige comprometimento. E esse comprometimento, muitas vezes, ele exige abandonar certas coisas. Porém, você tem que ver quando isso está sendo incômodo, essa paz que você tanto queria, que você tanto procurou na relação, né? Porque a gente tem aquela ideia de, caramba, nunca encontro a pessoa certa, a pessoa nunca aparece, eu sinto falta de alguém. Mas quando você está numa relação tranquila, plena, você se incomoda. Porque você não tem mais aquela procura que você tinha antes. Eu preciso procurar a afeição, preciso procurar que aquela pessoa me ame. Aqueles altos e baixos, de brigas e de discussões, depois de amor, de intensidade. O truque para um relacionamento feliz é quando você vê felicidade nessas pequenas coisas. Nessas coisas que você não via felicidade antes. Porque a gente está acostumado com essa intensidade, né? E que nem eu falei, eu sou de Áries, então eu entendo perfeitamente isso. A gente quer essa emoção. Mas se você sente falta dessa emoção no seu relacionamento, então traga essa emoção de forma saudável. Traga, faça uma viagem, faça algo diferente. Mas agora você terminar uma relação, começar brigas por conta da paz, por conta da tranquilidade, por conta de não ter mais essas emoções afloradas que tinham no começo, o problema não está no seu parceiro, o problema está em você. Porque você não está aceitando essa tranquilidade que você tanto pediu, algo que você tanto desejou, algo que você tanto quis, e você não está sabendo lidar com isso.
Nós sabemos que em todas as relações existem coisas que nos incomodamos no nosso parceiro, né? Coisas que a gente não gosta muito, e é natural. E se é algo que te incomoda tanto, você tem que observar se isso está te incomodando porque não há mais aquela intensidade, não está mais acontecendo daquela forma que você queria, aquela coisa emotiva que era no início, ou realmente é algo que está te incomodando, é realmente algo que está te deixando mal. Se é algo que está realmente te incomodando, porque é um problema, então você tem que lidar com esse problema de forma madura. Chame seu parceiro, converse com ele, se abra com ele. E entenda também que se for uma coisa extremamente pequena, algo que pode ser totalmente relevado, para quê? Para que causar atrito? Para que causar confusão por causa disso? Atritos demais podem levar a um desgaste da relação e ao encerramento, e levaria a um arrependimento futuro. Você já parou para pensar quantas vezes que o seu parceiro não gostou de certas coisas que você fez, que você falou, que você agiu, mas ele não falou nada sobre isso? É a mesma situação de você pensar nas escolhas, nas atitudes que você vai ter. Eu já falei sobre isso em outro episódio. As nossas emoções, elas têm que sim ser vividas, nós temos que sentir sim nossas emoções, mas nós controlamos o tempo que elas ficam na nossa mente, o quanto de foco nós damos a ela e, mais importante ainda, como nós eliminamos elas, como nós lidamos com as nossas atitudes com relação às nossas emoções. Você pode virar pra mim e falar: Gabi, eu não sou um tipo de pessoa que eu falo com meu marido, eu me incomodo, mas eu guardo pra mim. Só que como você faz essa análise de que você não vai explodir em algum momento? Porque se você tá guardando pra você, é porque você não tá eliminando de forma correta. Você não conversou com seu marido sobre isso, com seu parceiro sobre isso, ou você não usou outros métodos para poder esquecer. Existem muitas formas de a gente desviar a nossa atenção dessas coisas que nos incomodam. Você pode assistir um filme, você pode ir passear, você pode viajar com seu marido. Existem coisas para você se distrair e mudar o foco disso. Porém, a gente escolhe, né? Parece que a gente escolhe olhar para as coisas que nos incomodam, em vez de olhar para as coisas positivas que estão na nossa vida, na nossa relação, no nosso relacionamento, e ver a pessoa que está do nosso lado, que escolheu ficar do nosso lado. Eu não estou falando de idolatria ao nosso parceiro, né? De colocar como a melhor pessoa do mundo, porque todos nós temos erros, temos falhas. A questão é olhar as coisas boas. Muitas vezes nós olhamos as coisas ruins, né? Nós damos tanto enfoque para as coisas negativas na nossa vida, e as coisas boas estão bem ali, o tempo inteiro. Coisas boas, coisas enormes, e nós não enxergamos, nós não vemos. Então, muitas vezes, nós nos acostumamos tanto com o caos que nós nos tornamos o próprio caos. Aprenda a ver o valor da sua relação, aprenda a ver o valor da paz, do silêncio, da tranquilidade. Aprenda a dar valor para isso. Desapegue da intensidade, do caos, das brigas. Entenda que um relacionamento saudável, ele também é monótono. O amor, ele é monótono, porque ele é a paz, ele é o equilíbrio. E muitas vezes isso não é agitado como a gente quer e não tem problema. Chegamos ao fim de mais um episódio, um tema maravilhoso para a gente lidar com nossos relacionamentos, né, longos, de longa data. O mantra de hoje é: não há caos no amor. Até o próximo episódio do podcast Daily Mantra. Beijinhos!